Contraponto está começando agora. No programa desta semana, nós vamos falar um pouco sobre como funciona a estrutura político-administrativa da República Federativa do Brasil. Esse nome é complicado, né? É nome comprido, mas o objetivo da gente é tentar esclarecer para você o que implica a eleição de 2014, ou seja, como são distribuídas as atribuições, as funções do Estado nos cargos que nós elegemos agora em 2014. Qual é a função do Poder Executivo, qual é a função do Poder Legislativo, qual é a função do Poder Judiciário. E o Poder Legislativo, que no nosso caso, na esfera da União, é um poder bicameral, né, uma estrutura que tem duas casas, tem senadores e deputados federais, muita gente não sabe qual é a diferença entre um deputado e um senador, qual é a diferença das atribuições. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Na verdade, não é nenhuma aula, não. O que a gente vai discutir é o nosso cotidiano, o cotidiano político do país. Zé Luiz, por onde a gente começa, hein? Mas eu acho que a gente pode começar pelo esse nome República Federativa. República também dá muita conversa, né? A gente pode até falar depois. Vamos começar pelo federativo. O que é um Estado federal? Que eu acho que aí ajuda a entender muito essa questão do qual que é a função do senador, a função do deputado federal, do deputado estadual, de um vereador, do prefeito, governador, presidente da República. E a gente tem uma federação interessante, né? Porque é uma federação que nós temos 3 níveis de federação. Né? Então a gente pode começar pensando a ideia de separação de poderes, né? Tanto a existência de uma separação de poderes horizontal, entre executivo, legislativo e judiciário, e uma separação de poderes vertical, entre União, estados e municípios. Você usou aí uma palavra, Zé Luiz, que eu acho que a gente podia... Vamos tentar evitar a ideia de níveis. Aliás, eu vou te pedir para esclarecer, porque muitas vezes, quando a gente fala em níveis, nível federal, estadual e municipal, o nosso telespectador pode achar que existe hierarquia entre esses níveis, porque quando a gente fala em nível, sempre dá a ideia de um nível superior ou um nível inferior. E aí, explica isso pra gente, tem subordinação entre município, estado e União? Não há subordinação. Acho que essa é a primeira característica importante de um Estado federal. Quando a gente fala em Estado federal, diz respeito à organização do poder no território do Estado. Então você tem aí várias formas de organização desse poder no território do Estado. A maior parte dos estados do mundo são estados unitários, né, descentralizados. Né? E estado que a gente está falando aqui são o que nós chamamos popularmente países. Países, né? A maior parte dos países do mundo são estados unitários, né? Então o poder é muito, muito concentrado. O Estado Federal é a forma, teoricamente, mais descentralizada de Estado. E não há uma característica fundamental, é de que não há uma hierarquia entre a União, os Estados-membros e os municípios. E isso implica o quê? Que o presidente da República não manda no governador e que o governador não manda no prefeito. Cada um tem suas próprias competências, assim como o senador e o deputado federal, que estão no nível da União, não mandam no deputado estadual. E o deputado estadual não é mais que o vereador. Então, essa primeira ideia é muito importante para a gente pensar a nossa federação. Ou seja, o legislativo da União, deputados federais e senadores, um legislativo bicameral, eles têm competências próprias para legislar em determinadas matérias específicas que estão na Constituição. O deputado estadual tem outras competências para legislar em matéria, vai fazer leis estaduais, leis complementares estaduais ou leis ordinárias estaduais, tem suas próprias competências. E o vereador também vai fazer leis municipais, podem ser leis complementares ou leis ordinárias municipais com suas próprias competências. Assim como o prefeito tem competências administrativas próprias, diferentes do governador, que por sua vez são diferentes da presidência da República. Bom, então acho que a gente pode organizar essa ideia pensando em esferas, né? E no nosso modelo, que nós chamamos aqui de República Federativa do Brasil, a gente tem então uma divisão em características das atribuições, que é uma divisão no que nós tradicionalmente chamamos de poderes, né? E aí tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Além de outras funções importantes também, como o Ministério Público, a advocacia pública, né? A própria advocacia. Enfim, a gente tem também uma divisão territorial. E aí, nessa divisão territorial é que a gente tem as dimensões da União, que é a dimensão maior, que corresponde a todo o território nacional, e as esferas menores, que são as esferas estaduais e as esferas municipais. Bom, então, dentro dessa engenharia institucional, né, essa teia territorial e política, nós temos uma divisão de cargos muito grande, né, Zé Luiz? E é importante a gente compreender o papel de cada
detentor de mandato eletivo, ou também o papel dos juízes, que não são detentores de mandato eletivo, mas são cargos ocupados por meio de concurso público. Que é uma forma bastante democrática, né? Alguns por indicação, né? Alguns cargos dentro do Poder Judiciário. Mas, enfim, é importante a gente entender essa estrutura para a gente não ser confundido. Porque, às vezes, e ainda mais quando a gente está vivendo um processo eleitoral, né? Tem muito candidato que ele mesmo não entende a função que ele pretende ocupar. E aí ele começa a dizer que vai fazer algumas coisas que ele nem pode fazer, né? Então, o eleitor tem que estar antenado, tem que entender exatamente o que está em jogo numa eleição, né? E a gente tem 2 períodos eleitorais diferentes no país. Um é o período das eleições municipais, onde são escolhidos os prefeitos e vereadores, e o outro, o que a gente chama de eleições gerais, como está acontecendo agora em 2014. Então, Zé Luiz, explica para o nosso telespectador o que está em jogo nas eleições gerais. Pois é, olha, agora, né, nós escolhemos a presidência da República, né, então que é o chefe do Executivo Federal, o Executivo da União, e a presidência da República, qual é a função, qual é a competência constitucional de um presidente ou de uma presidenta da República? Ela é a chefe de Estado, ela representa o Brasil nas relações internacionais, é chefe de governo da União, e aí, enquanto chefe de governo da União, ela tem competências próprias, ela não é mais do que o governador ou o prefeito, né, e chefe da administração pública, civil e militar. Né? Então, o presidente, a presidenta da República, ela é chefe das Forças Armadas, né, é chefe de governo e chefe de Estado. Né? Ela acumula essas funções. E o governador já é o chefe de governo dos estados e o prefeito é o chefe de governo dos municípios, cada um com as suas competências próprias. E aí o telespectador, seria muito interessante, né, se você, telespectador, né, entrasse na Constituição, pela internet é fácil se encontrar na Constituição, então comprar uma Constituiçãozinha, eu sempre brinco com meus alunos, andem sempre com a Constituição de bolso, né, porque a Constituição, num Estado constitucional e democrático, ela é a autoridade maior desse Estado. Ninguém pode mais do que a Constituição. E todo mundo que se encontra dentro do Estado brasileiro deve obediência aos mandamentos da Constituição. Num Estado democrático de direito, andar armado é andar com a Constituição andar no com a bolso, Constituição, né, que é a proteção. Eu brinco muito com meus alunos, se alguma coisa vier a acontecer, se um direito seu desrespeitado, tira a Constituição do bolso e mostra assim, fala, aqui está a autoridade maior do país. Isso é no Estado democrático constitucional. Né? Bom, então, nas eleições de 2014, nós escolhemos tanto os deputados estaduais, que compõem o Poder Legislativo dos estados, vão ocupar os cargos da Assembleia Legislativa e elaborar as leis estaduais, como nós escolhemos os parlamentares federais, que são os deputados federais e o senador, né? Lembrando que a cada 4 anos a gente tem uma alternância em número de senadores, porque cada Estado-membro elege 3 senadores. E isso, todo Estado-membro tem o mesmo número de senadores, é importante você saber. Não importa se o Estado é grande, pequeno, se ele é mais rico, mais pobre, isso caracteriza o que nós chamamos de um federalismo simétrico no Brasil, que são as representações dos entes federados, da mesma forma na formação da vontade nacional, que é no Congresso Nacional. Então, como cada Estado tem 3 senadores, em um período eleitoral, nós escolhemos um senador, no outro período eleitoral, ou seja, depois de 4 anos, nós escolhemos 2. Então, a gente tem uma alternância de 1/3, depois de 2/3 no Senado Federal. Então, esse ano, nós escolhemos um senador. Daqui a 4 anos, nós vamos escolher 2 senadores. E escolhemos também a presidência da República. Né? Então, a gente elegeu deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Agora, Zé Luiz, vamos explicar para o telespectador qual que é a diferença entre deputado e senador? Sim. Pois é, então no Estado Federal, que é esse Estado muito descentralizado, você tem aqueles que representam os interesses dos Estados-membros, que são os senadores. E esse senador tem um mandato de 8 anos. Ou seja, cada senador, ele exerce 2 legislaturas. Uma legislatura de 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, como a professora Tatiana disse, a gente escolhe um deputado federal, esse deputado federal tem um mandato de 4 anos, e escolhemos um senador com um mandato de 8 anos. Só que o Senado renova 2/3, 1/3
a cada 4 anos. Então, você tem um senador com mandato de 8 anos participando de 2 legislaturas. E o senador representa os interesses do Estado-membro, né? Enquanto o deputado federal representa os interesses do povo em geral. Daí, então, a gente tem uma Câmara que, no caso dos deputados federais, essa Câmara ela tem que representar a população do Estado, ela é proporcional à população do Estado. Então, os estados menos populosos têm 8 deputados, escolhem 8 deputados. Os estados mais populosos, 70 deputados, no mínimo 8, máximo 70. São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados federais. Pode escolher, o povo de São Paulo pode escolher 70 representantes, deputados federais. Já os estados menos populosos, né, como Roraima, Rondônia, Amapá, Sergipe, Acre, são estados que têm 8 deputados federais. Mas veja bem que isso, na verdade, não prejudica o Estado. A ideia não é de valorizar mais o Estado com mais população, São Paulo, por exemplo, e menos os estados menos populosos, porque ali é representante do povo brasileiro. Os deputados federais representam o povo brasileiro em geral. Daí essa proporcionalidade. A representação dos estados, justamente para garantir que os estados tenham a mesma força política, embora tenham assimetrias, grandes diferenças reais, populacionais, econômicas, territoriais, mas para que eles tenham a mesma força política, tenham uma simetria política, todos os estados, independentemente da população, do poder econômico, têm 3 senadores. Então, a Casa de Representação dos Estados é o Senado, a Casa de Representação Popular é a Câmara de Deputados Federais. Em Brasília, os 2, né? Isso. Esse sistema a gente chama de sistema bicameral, porque nós consideramos que o Congresso Nacional tem 2 câmaras, né? São 2 casas, o Senado Federal e a Câmara de Deputados. Agora, essa não é uma característica exclusiva do federalismo, né? Alguns estados que não são federais são bicamerais e estados que são federais não são bicamerais. Então, não é uma essência do federalismo o bicameralismo, né? Mas é uma opção que o nosso Constituinte fez. Então, é importante você conhecer a nossa Constituição, porque lá estão oferecidas as diretrizes do Estado brasileiro. Então, as opções que nós fizemos enquanto um poder organizado, é importante que você conheça, né? Como, por exemplo, o significado de república. Você falou, né, Zé Luiz, no começo do programa, que só isso já daria muito pano para manga. Eu acho que é tão importante a gente refletir um pouco sobre a ideia de república, porque talvez isso nos falte um pouco, esse sentimento republicano que é tão importante para um Estado democrático. Pois é, e o que é uma república, né? Uma república é o governo do povo, onde há igualdade entre todas essas pessoas, é o fundamento ali, né? Numa república, por exemplo, não há privilégios, né? Não pode existir privilégios, as pessoas têm que ser tratadas de forma igual. E aí a gente comenta que a gente ainda tem no Brasil muitos resquícios não republicanos, a gente está em processo de construção de uma efetiva república. Por quê? Porque ainda há muitos privilégios no país. Né? Há muitos, o poder ainda é muito pessoal, você tem um poder familiar muito grande, né? A gente viu, nós já comentamos em um programa aqui, como por exemplo, você tem famílias que dominam a política, né? Há muito tempo, há décadas, às vezes até mais de século, né? Dominam a presença no Congresso Nacional, né? Os meios de comunicação concentrados na mão de poucos, né? E isso tudo desiguala esse jogo, faz com que existam ainda muitos privilégios, né? Que não são republicanos. Né? Bom, eu acho que a gente pode nós vamos ter que fazer, a gente tem que fazer um pequeno intervalo aqui, mas nós vamos voltar no segundo bloco retomando essa questão da república, para a gente inclusive diferenciar a república de monarquia, falar um pouco sobre democracia, para ver se a gente ajuda o nosso telespectador a conhecer melhor o Estado brasileiro. Então daqui a pouquinho a gente está de volta. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude.
uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Contraponto está de volta e no programa desta semana nós estamos explicando, nós estamos aqui conversando sobre o funcionamento da estrutura político-administrativa do Brasil. Então, no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a separação de poderes, sobre as esferas da União, estados e municípios, para ajudar o nosso telespectador a entender como funciona e qual a importância das eleições gerais e como funcionam também, qual a importância das eleições municipais que nós teremos daqui a 2 anos. Então, todo esse modelo, todo esse sistema que a gente chama aqui de uma engenharia institucional bastante complexa, né, precisa ser compreendida porque faz parte do nosso cotidiano e interfere diretamente na nossa vida. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre república e eu quero retomar essa ideia, né, especialmente, Zé Luiz, porque você fez um comentário que é muito importante, que é um certo patrimonialismo que nós ainda, né, que é uma herança maldita que a gente tem, que é de confundir o que é público com o que é privado, com o que é particular. E muitas pessoas agem dessa forma, né? Elas administram, elas tomam o público como se fosse o quintal da casa delas, né? E isso não pode. E essa a diferença, eu lembro, eu assessorei a Constituinte Mineira em 89, e eu trabalhava com um deputado, um cara muito correto, republicano, né? E que era líder da maioria naquela época, etc. Uma época que estavam surgindo novos partidos políticos, inclusive. E ele uma vez me mostrou uma cartinha que ele recebeu de uma eleitora, né, de uma cidade do interior, indignada com ele, porque essa eleitora estava precisando de terminar a construção da casa dela, estava precisando de tinta, de telha, e ele não tinha ajudado nisso. Né? Ele falou, olha aqui, Zé Luiz, e ele, olha, isso não é a função de um deputado. Né? Porque isso é confundir um espaço que é público, de pensar leis que são gerais para todas as pessoas e não distribuir favores pessoais. Né? Isso não é republicano, isso é um grande equívoco. Né? Isso é o que a gente chama de clientelismo. Clientelismo. Quando o Estado deixa de ter grave, cidadãos e passa a ter clientes. Né? E isso é muito comum, que você tem, ainda hoje, são fatores não republicanos que precisam mudar, você tem verbas, por exemplo, para fazer esse tipo de favor pessoal. Né? Por exemplo, eu vou conseguir com o deputado fulano de tal, ou com o vereador, ou com o fulano de tal, com o prefeito, ou com o governador, uma vaga do meu filho na escola tal. Não, não é assim que funciona. A vaga do seu filho na escola tal é um direito. Né? Você tem direito à educação pública. Não é o vereador ou o deputado que vai arrumar aquela vaga para o seu filho. Isso não é republicano. Né? O republicano o que diz a Constituição é que todas as crianças têm direito a uma vaga na escola. E seu filho tem direito à vaga na escola e que isso não é o favor do deputado. Né? A função do deputado não é fazer favor. Né? Mas o seu filho tem um direito, assim como o filho de todos os brasileiros e brasileiras têm o direito. Então, essa coisa republicana que precisa, e muitas nossas instituições têm resquícios não republicanos. Eu lembro uma vez nós levamos nossos filhos em Brasília, né, para visitar os órgãos, visitou o Senado, visitamos a Presidência da República, etc. E um deles virou e falou, mas pai, estava escrito lá que só podia entrar no Senado, né, para assistir a sessão do Senado com terno e gravata. Né, e as mulheres não podiam usar roupas colantes. Olha que coisa ridícula. Né? E aí falou, mas pai, será que todos os brasileiros têm direito de comprar, têm dinheiro para comprar um terno e a gravata para entrar no Senado? Olha, que coisa ridícula. Né? Na verdade, o Senado é uma casa de representação dos estados, mas no final de tudo é a representação das pessoas, dos cidadãos. Nós são os cidadãos que escolhem. Então, todos os cidadãos, com as roupas que eles dispõem, têm que poder entrar em qualquer casa. Né? O terno e a gravata não é sinônimo de seriedade, não. E a gente sabe muito bem disso. Então, você tem grandes equívocos, assim como o ministro Supremo usando beca até toga, né? Beca até o tornozelo. Que coisa ridícula, medieval, e não é isso que dá seriedade ao órgão, né? Então, eu acho que tem, mas a gente está num processo de mudança importante, muita coisa já melhorou e nós vamos avançando e à medida que as pessoas vão tomando consciência disso, né, vão exigindo uma república efetiva, né, onde não é a roupa, o carro ou a classe social do sujeito que vai determinar os seus direitos, mas os direitos pertencem a todas as pessoas igualmente. Né? Tradicionalmente, a gente associa
a república a uma oposição à monarquia, né? Então, esses conceitos, eles dialogam muito, república e monarquia. E tem gente que nem se dá conta, fala, nossa, mas existe monarquia até hoje, é mesmo, né? Ainda tem rei, coisa cafona, né? Muito cafona. Pleno século XXI, e ainda tem gente usando coroa, vestido de princesa, festa de princesa, mas enfim, ainda existe. Essas monarquias, elas exercem um papel simbólico importante dentro da história desses estados que ainda são monarquias, como é o caso da Espanha, como é o caso da Bélgica, como é o caso da Suécia e tantas outras monarquias, especialmente ali na Europa. Mas o que a gente tem, e que acho que é importante para o nosso telespectador perceber, é que a noção de república talvez escape um pouco a essa dicotomia entre república e monarquia. Porque algumas monarquias se tornaram mais republicanas do que muitas repúblicas oficiais, né? E tem um fator simbólico, que é isso que eu quero chamar a atenção aqui, é como, mesmo sendo oficialmente uma república, nós temos simbolicamente algumas demonstrações da falta desse republicanismo, como por exemplo muitos dos nossos órgãos se chamarem palácios, né? Então a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais o Palácio da Liberdade, né? No governo federal o Palácio da Alvorada, ou seja, essa coisa dos palácios que nos remete a uma tradição monarquista, e por outro lado, a gente vê em monarquias parlamentares, como o caso da Suécia, né, da Noruega, do Reino Unido, né, onde o primeiro-ministro, que é quem governa e é eleito pelo parlamento, que é eleito pelo povo, né, mora em casas. Né? Mora em casa e mora na sua própria casa, nos países nórdicos moram muitas vezes na sua própria casa, ou então o primeiro-ministro da Inglaterra mora numa casa que simbolicamente, entenda isso, obviamente que a segurança que ele tem que ter é toda especial, né, por causa de problemas, né, são protocolos de segurança segurança fundamentais, mas a casa dele é uma casa a mais numa rua comum, né? Esse simbólico é muito interessante, né, muito importante, onde você tem muitas vezes políticos que voam, isso mais nos países nórdicos, andam em aviões de carreira normalmente, etc. Então, você tem essa separação, você tem a ideia republicana mesmo em monarquias parlamentares. Agora, ainda existem monarquias absolutistas, né? A Arábia Saudita, por exemplo, monarquias constitucionais, onde o rei ainda governa, Marrocos, por exemplo, mas as monarquias europeias, em geral, são monarquias parlamentares, então onde há esse elemento republicano interessante. Mas eu queria lembrar uma coisa que eu acho importante, voltando para o caso brasileiro, né? O que legisla um deputado federal? Né? Porque isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas questionam. Né? Eu estou escolhendo aqui o deputado federal, o senador, o deputado estadual, mas ele vai decidir sobre o que na minha vida? O que é aí, professora Tatiana? Bom, eu acho que está tudo conectado com o que nós estamos falando desde o começo do programa, né? Que é a questão da repartição de competências. Esse é o termo que a gente utiliza, mas trocando aqui em miúdo, significa a divisão de tarefas entre poderes executivo, legislativo e judiciário e a divisão de atribuições também, de tarefas entre a União, os estados e os municípios. E o Distrito Federal, né, que apesar de ser um ente especial, ele também entra aí nessa estrutura federativa. Bom, a questão é que quando a Constituição organizou o Estado brasileiro, o país, em várias esferas, ela distribuiu essas tarefas, né? Então, algumas tarefas só o Congresso Nacional pode tratar. Alguns temas são de tratamento lá do Congresso Nacional, ou seja, só por meio de leis federais, como a gente chama, as leis da União, é que nós podemos regulamentar determinadas matérias. Outras matérias, elas são regulamentadas pela União e os estados vão tratar das questões específicas do seu território, os municípios vão tratar das questões mais específicas, né, que nós chamamos de interesse local. E assim a gente tem um funcionamento que deve estar girando de forma harmônica, para que não haja conflitos entre eles. Isso, por exemplo, professor, é a presidência da República que resolve sobre a questão de maioridade penal, por exemplo, de direito penal? É a presidência da República que resolve sobre questão de aborto, casamento, Não, essas são questões que são decididas pelos representantes do povo no Congresso Nacional, né? Na verdade, a gente tem na estrutura bicameral uma decisão tomada por uma casa que depois é revista pela outra casa e em conjunto, então, o Congresso Nacional vai regulamentar essas matérias. Agora,
o Poder Executivo tem uma função muito importante nisso, que a gente chama de função co-legislativa, que é a possibilidade de encaminhar projetos para o Congresso Nacional. Gente, isso é tão importante por duas razões. Primeiro, porque o Poder Executivo ele tem um poder importante de conduzir a política do país, encaminhando projetos, né? De liderança. Mas ele precisa do respaldo, do apoio do parlamento. Então, um governo ele pode ter muitas boas intenções, mas ele não consegue governar se ele encontrar obstrução no parlamento. Daí que é importante, quando a gente escolher um executivo, né, a presidência, o governo do estado, o municipal, que a gente dê suporte e escolha deputados, senadores, deputados estaduais que vão dar suporte àquele governo. Porque não adianta nada, você escolheu a presidência da República do candidato X, mas o Congresso é do partido X, mas o Congresso é do partido Y. Aí ele não vai conseguir governar porque ele precisa aprovar os seus projetos de lei, projeto de lei orçamentária. Ele vai governar enviando projetos de lei, né? Por isso que é importante a gente ter essa noção de que quando nós estamos num processo eleitoral, nós estamos escolhendo projetos para o futuro, projetos para o Estado, projetos para a sociedade. Então, se a gente tem essa consciência de como funciona a estrutura, é muito mais fácil a gente manter coerência nas escolhas. Porque a gente tem que saber que o que está em jogo não é a figura de alguém, não é uma pessoa que fala melhor ou que fala pior, ou que é mais bonita ou que é mais feia, que é mais estudada ou que é menos graduada, né? Isso tudo acaba sendo engolido pelo verdadeiro motivo dessas escolhas, que é tomar decisões, e decisões que vão influenciar a vida da gente. Pois é. E aí eu acho importante lembrar, então, que, por exemplo, os deputados federais, né, quando você escolhe deputado federal e senador, eles vão legislar sobre o quê? Por exemplo, obviamente não vamos ficar aqui enumerando tudo, e mais uma vez, repito, seria interessante o telespectador dar uma olhadinha na Constituição. Né? Mas a gente encontra lá, por exemplo, nos artigos 21, 22, 23, 24, essa distribuição de competências. Né? E a gente vê, por exemplo, o deputado federal e senador vai votar projetos de lei, né, e aprovar leis sobre matéria de direito penal, sobre matéria de direito civil, sobre casamento, sobre propriedade, né, sobre matérias de direito processual, como é que vai ser o processo civil, o processo penal, né, sobre direito do trabalho, direito trabalhista. Né? Então, esses grandes temas passam necessariamente pelo Congresso Nacional. Bom, esse seu comentário, Zé Luiz, me fez lembrar uma coisa, né, da importância da reforma política no Brasil. Porque como nós temos o sistema de composição do Congresso Nacional hoje, né, que é o sistema eleitoral proporcional, a ideia era de que o Congresso Nacional refletisse a sociedade brasileira, com toda a sua diversidade, com todas as suas características. Então, como a gente tem uma sociedade dividida entre homens e mulheres, essa proporção deveria ser refletida no Congresso, né? De uma população parda, de uma população, enfim, cada característica de grupos de pessoas deveria estar presente no Congresso. Mas o nosso atual sistema político, ele acaba favorecendo determinados grupos que se tornam majoritários no Congresso Nacional. Então, o que acontece é que o Congresso Nacional, atualmente, ele não nos representa, porque ele tem uma composição muito diferente da composição da sociedade brasileira. E ele acaba, então, defendendo os interesses da sua própria composição e não da composição do Brasil. Esse é um problema sério da democracia majoritária. É seríssimo, e por isso que ela está em xeque, em questionamento pelo planeta inteiro, porque a gente não vai resolver, olha que contradição, como é que a gente vai resolver ou garantir direitos de minorias por meio das maiorias, né? Então é fundamental a gente repensar essa forma de representação, né, como você disse aí. Bom, então aqui a gente tentou construir esse cenário de como é a estrutura política administrativa do Brasil, e depois o Contraponto volta aqui para a gente falar mais e quem sabe até falar um pouco sobre essa reforma política que a gente tanto precisa. Continue com a programação da TV comunitária e na próxima semana tem mais Contraponto para você, e leve a sério suas decisões políticas, porque isso é determinante para o futuro da gente. Então, continue conosco e aproveite o restante da programação.